Boa noite a todos, boa noite a todas. É um prazer imenso estar aqui novamente para falar do pensamento filosófico do Freire. Eu queria agradecer o convite do professor Oscar, queria também cumprimentar o meu colega Francisco Céspedes, que está aqui conosco nesse dia, e todos vocês, nossos alunos da Unimes, todos vocês, nossos colegas e professores do Peru. Bom, eu gostaria de iniciar a minha fala, então, compartilhando com vocês uma, uma tela em que eu coloco aqui algumas ideias fundamentais para se entender o pensamento do Freire no que diz respeito aos aspectos filosóficos, aos fundamentos filosóficos. Para tanto, eu gostaria de iniciar discutindo o início de tudo, né? Como é que foi esse início? Freire já tinha uma experiência antes de 59 com educação de adultos. E em 59 ele vai então publicar, ele vai defender, né, a sua tese de doutorado na Universidade do Recife sobre educação e a atualidade brasileira, isso em 1959. E aí, ah, ele vai se valer de grandes pensadores daquele momento para pensar no Brasil, para pensar no problema da miséria, para pensar no problema do desenvolvimento brasileiro, né, que era uma perspectiva desenvolvimentista que ele estava fazendo na sua tese. E, para tanto, então, ele terá a colaboração de vários pensadores da educação, da sociologia, da filosofia, tanto brasileiros quanto estrangeiros. Então, do ponto de vista brasileiro, por exemplo, ele vai contar com o filósofo Álvaro Vieira Pinto, Caio Prado Júnior, Anísio Teixeira, Hélio Jaguaribe, Florestan Fernandes e Nelson Werneck Sodré, alguns deles, né? E do ponto de vista estrangeiro, ele vai contar com alguns nomes de bastante expressão naquela época, como John Dewey, Karl Mannheim, Jacques Maritain, Gabriel Marcel, Emmanuel Monnier, e outros tantos, como Sartre, enfim, e Jaspers, e outros tantos, né, que são fundamentais ao seu pensamento. Bom, e a partir, então, desse pensamento desenvolvimentista, desse pensamento que é esperançoso, especialmente em função da vitória dos aliados sobre o nazismo, que o Freire, então, desenha para o Brasil uma outra perspectiva histórica, social, enfim. E depois, já em 1961, Freire vai ser o diretor do Departamento de Extensão e Cultura da Universidade do Recife. Ele vai trabalhar, então, com a alfabetização popular e vai desenvolver, então, seu famoso método, chamado Método Paulo Freire, em que ele vai alfabetizar 300 cortadores de cana em 45 dias. Então, isso é, passa a ser um elemento fundamental, né, naquele momento histórico. E o João Goulart, que era, então, o presidente do Brasil, ele viu nesse trabalho do Freire um elemento muito importante para o desenvolvimento do país naquele momento, e dentro do Plano Nacional, dentro da reforma de base, então, ele desenvolve o Plano Nacional de Educação, em que ele convida a Freire para desenvolver o trabalho de alfabetização de adultos em 20 mil núcleos de cultura pelo Brasil afora, né? Então, nesse momento, o pensamento do Freire está muito baseado nas ideias, como eu falei, desses autores todos, né? E também como ele tem uma base cristã, ele tem vários elementos que ele tira do existencialismo cristão, por exemplo, Monnier, Jaspers, enfim, e também uma base marxista. Então, Freire concilia esses dois aspectos que naquele momento são quase que inconciliáveis, né? Porque você tem uma esquerda radical que vai começar a se desenvolver a partir da década de 64 em diante, né? Quando tem o golpe militar, que é
é bastante radical e marxista, e você tem o pensamento cristão que também está se desenvolvendo no Brasil, e com o golpe ganha, então, uma dimensão bastante importante pela luta pela liberdade, pela luta, então, por um país livre, então, do jugo que está acontecendo no nosso país naquele momento. Então, Freire acaba sendo influenciado por esses dois vetores, né? Um religioso, de um lado, que é o pensamento cristão, especialmente o existencialismo cristão. Freire adota algumas ideias, por exemplo, do Sartre, né, que é um existencialista ateu, mas fundamentalmente o seu pensamento é cristão. Ele vê na fé, na esperança, as molas propulsoras para a libertação da população pobre, especialmente aqueles que precisam, né, se alfabetizar e dominar a palavra, a escrita, porque por meio dessa palavra as pessoas serão capazes, então, de promover uma transformação radical na sociedade brasileira. Então, de um lado, ele tinha essa perspectiva religiosa, e do outro lado ele tinha Marx, né? Enfim, mas o Freire, apesar de muitos o considerarem marxista, Freire não se considerava um marxista, porque para ele é, Cristo, Deus, né, é o a priori da história, né? E nesse sentido ele não seria marxista. Mas ele dizia: eu fui a Marx e não descobri nenhuma razão para não continuar minha camaradagem com Cristo. Então, Freire tem esses dois aspectos. Um aspecto ligado, né, à esquerda, que é essa relação marxista, e um aspecto ligado ao cristianismo, que é o seu aspecto da fé, seu aspecto da esperança, enfim, na qual ele via, de fato, né, a perspectiva religiosa como sendo essa que promoveria, do ponto de vista da fé, do ponto de vista da esperança, um novo amanhã, uma nova perspectiva. Então, o conceito de utopia em Paulo Freire está muito ligado, então, a essa dimensão. Então, é importante entender essas duas perspectivas para percebermos o quão revolucionário o pensamento do Freire é. Visto, né, pela esquerda, né, pela esquerda de um lado, e, obviamente, né, pela direita de outro, obviamente, porque as ideias do Freire eram revolucionárias e isso causava muitos problemas àquelas ideias, né, da direita, que estava assumindo o poder, enfim, tendo nas suas mãos o controle da nação, especialmente os ricos, especialmente os empresários, enfim, né? Tudo isso, então, não. Então, ele encontrava problemas à esquerda e à direita, né? Enfim, o Freire não se ajustava bem, né? Nessas duas fileiras. Então, ele tinha um pensamento muito próprio, né? Que foi extremamente importante, né? Claro, quando aliado à teologia da libertação, um pouco mais para frente, né? Bom, e aí, uma outra coisa que é importante no pensamento do Freire, né, seria essa influência que também veio, né, da igreja, mas especialmente de um padre jesuíta, que é o padre Henrique de Lima Vaz, né, que foi muito influente na década de 60, e ele fazia muita relação entre as questões religiosas e as questões também marxistas. Então, por isso a teologia da libertação tem nas ideias do Lima Vaz um esteio muito forte. Então, o Lima Vaz entendia que as questões existenciais e epistemológicas, né, deviam orientar as obras, desculpa, né, as questões existenciais e epistemológicas de Lima Vaz vai orientar as obras de inúmeros intelectuais cristãos que naquele momento estavam atuando no Brasil, e especialmente o Paulo Freire. Então, algumas ideias do Lima Vaz, que vão ser muito influentes no pensamento do Freire, é que os homens fazem a história tendo na consciência dela, no reconhecimento do outro, no diálogo entre sujeitos e a cultura, e a mediação de todo esse processo que se origina com o trabalho.
E esse trabalho é visto como um ato de cultura do ser humano, que transforma, que cria novos mundos pela sua interferência na natureza. A história é feita pela comunicação entre as consciências, que se dá pela palavra, e que por ela se apropria da significação coletiva. Esse processo resulta na libertação da opressão pelo fim da alienação. Então, essas ideias do Lima Vaz vão ser também bastante influentes no Freire, especialmente o conceito de cultura, esse conceito que é a mediação, que é pelo conceito de cultura que há a mediação de todo esse processo em que o trabalho é a perspectiva de humanização do ser humano na sua relação com a natureza. Enfim, essa perspectiva tem um viés marxista também, claro que sim, né? A gente sabe o quanto que essas ideias que vêm do Hegel, que passa pelo Marx, né, são influentes também nesse período, mas aqui é claramente pela perspectiva religiosa, pela perspectiva teológica, ganha uma dimensão muito maior do que a gente vai encontrar, por exemplo, nas ideias do Marx. E aí eu aponto, né, eu sei que o tempo é muito curto e eu só trouxe alguns apontamentos para a gente ter uma ideia bem geral, né, do pensamento freiriano. Então, aqui eu aponto três fundamentos filosóficos que são fundamentais nas ideias do Paulo Freire. O primeiro é o existencialismo. E, no caso do existencialismo, existem dois. Existe o existencialismo cristão, existe o existencialismo ateu, né? Como é o caso do existencialismo do Sartre. Mas é no pensamento cristão que realmente estão as principais ideias do Paulo Freire. E aqui ele está em contato com Jaspers, com Monnier, com Kierkegaard e tantos outros autores que têm um viés muito mais cristão. E as ideias desse existencialismo, então, foram fundamentais para Freire. E, por exemplo, eu trouxe um exemplo aqui para a gente entender isso. É muito curtinho, mas é importante para entender como que o Karl Jaspers, por exemplo, ele influencia o pensamento do Freire. Então, o Freire diz, né, com base em Karl Jaspers, que o diálogo nutre-se do amor, da humildade, da esperança, da fé. E quando dois polos do diálogo se ligam com amor, com esperança, com fé um no outro, se fazem críticos na busca de algo. Então, nesse sentido, o diálogo freiriano e o trabalho com as palavras e temas geradores são claramente baseados nessa corrente filosófica. Então, Freire deposita no diálogo, deposita na relação de um homem com outro homem, mediatizado pela palavra, é a palavra que faz o homem ser mais, é a palavra que descortina as relações, as duras relações com a realidade, e é nesta relação que os homens se encontram uns com os outros, mediatizados por esse processo muito rico, que é o processo dialógico. Enfim, e é nesse sentido que o método Paulo Freire ganha força. Então, quando ele começa esse trabalho, né, com os analfabetos, né, no começo da década de 60, em algumas cidades lá de Pernambuco, isso está atravessado, esse trabalho já está atravessado pelas ideias existencialistas do Paulo Freire. Então, o tema gerador, por exemplo, nasce das relações existenciais, das relações mais profundas de um homem com outro homem mediatizado pela palavra e mediatizado pelo mundo que os constitui. Então, nesse sentido, desde sempre, seja na pedagogia do oprimido, quando ele fala dos temas geradores, seja no método, né, que ele vai, né, desenvolver né, no começo da década de 60, tudo isso já está mediatizado por essas relações. Né? Outro ponto que é importante destacar é a fenomenologia, né, como que também foi muito importante no pensamento freiriano. Então, o que é a fenomenologia? Né? Então, eu trouxe um pouquinho, um trecho sobre isso, que dito por um autor brasileiro, né, que é o Machado, e o outro trechinho que é do próprio Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido. Então, diz o Machado o seguinte: o reconhecimento da realidade na fenomenologia confere predominância à consciência do sujeito que empreende o ato cognoscente.
pois a realidade está condicionada à consciência pré-existente, uma vez que a essência dos objetos não tem existência fora do ato de consciência. Então, é na consciência de algo, é na consciência transitiva. Paulo Freire usa muito essa ideia da transitividade, é na consciência transitiva que vai se dar essa relação entre consciências, não é? E ele diz, no trecho da Pedagogia do Oprimido, e aqui ele cita textualmente o Sartre, embora ele não coadunasse com o existencialismo ateu, que é o caso do Sartre, mas algumas das ideias do Sartre ele incorpora também no seu pensamento. Ele diz assim, a reflexão que propõe por ser autêntica, não é sobre este homem abstração, nem sobre este mundo sem homens, mas sobre homens em suas relações com o mundo, relações em que consciência e mundo se dão simultaneamente. Não há uma consciência antes e um mundo depois e vice-versa. Então, em Freire, sempre a relação entre consciências é que constitui a nossa conexão com o mundo. Então, somos seres de consciência, seres que se constituem uns com os outros num processo de consciência que vai dar sentido, que vai dar significado às nossas ações no mundo. Por isso, então, é que o diálogo é fundamental. Por isso, então, que você não pode, numa pedagogia dialógica como a do Freire, prescindir do diálogo. Não é a imposição de conteúdos fechados, não é essa educação bancária de simples acumulação de coisas feitas pela memória, que é o elemento importante. Não é a parafernália tecnológica que é o importante. Não são essas metodologias as mais, enfim, tecnológicas possíveis, né, que fazem a diferença. Mas o que faz a diferença é fundamentalmente a nossa relação com o outro, mediatizada pelo mundo a partir da nossa constituição enquanto seres humanos, a nossa demanda em termos de inacabamento. Então, aí, a questão do inacabamento, do ser mais, ela se dá justamente dentro dessa questão, dessa relação entre o existencialismo e a fenomenologia, né? Enfim, então, nesse sentido, é que Freire também, né, na sua pedagogia, embora ele se relacione com essas duas correntes, ele as interpreta também de uma forma muito própria. Então, ele traz para a sua pedagogia essas duas correntes, e aí eu vou falar agora do marxismo, que não tem como você olhar para essas duas correntes sem olhar para o marxismo, e essas três perspectivas é que constituem, de fato, o fundamento filosófico do pensamento do Freire. Bom, vou falar um pouquinho do marxismo, que é outro problema também quando a gente aborda o pensamento freiriano, né? O Freire é marxista, enfim, muitos o consideram como marxista, enfim, porque há claramente algumas das ideias do Marx na sua abordagem pedagógica, né? Enfim, então, vou falar um pouquinho. Eu trouxe aqui também algumas ideias do Rossato, do Ricardo Rossato, né, que estão presentes no dicionário Paulo Freire, que amarram um pouco dois conceitos que eu considero extremamente fundamentais quando a gente aborda Paulo Freire e que têm raízes no pensamento do Marx e que se estende, obviamente, né, como a gente sabe, para muito além, né? Enfim, a gente sabe que o conceito de praxis, por exemplo, é um conceito que já está entre os gregos, né, muito antes do Marx. Mas Marx se apropria do conceito de praxis na relação que o sujeito tem com a realidade, né? Enfim, e Paulo Freire traz isso para a pedagogia. Então, e o outro conceito é o conceito de dialética, que o Marx retira do Hegel, ressignificando já a antiga dialética, a dialética dos pré-socráticos, no caso do Zenão e outros pré-socráticos antigos, né? Enfim, então, vamos falar um pouquinho dessas ideias, né? Então, alguns conceitos fundamentais do marxismo, como praxis e dialética, estão presentes a todo momento na obra de Paulo Freire, mas sempre articulados com as ideias do existencialismo e da fenomenologia. Deve-se entender a atividade humana, aí eu cito, né, o Rossato, deve-se entender a atividade humana na sua plenitude, quando manifesta, pois, a unidade dialética do pensar e do ser. Supera-se também o idealismo de Hegel
em que a dialética se constituía num processo teórico de evolução das ideias, sem, contudo, implicar em ação prática. Nesse contexto, Praxis assume uma dimensão histórica que busca compreender o homem e o mundo em permanente processo de transformação. A ação do homem sobre o mundo, a partir da compreensão, origina uma forma de ser intrinsecamente ligada ao pensar. A praxis torna-se um produto sócio-histórico próprio do homem consciente, que faz da sua presença no mundo uma forma de agir sobre o mesmo. Então, essas são algumas ideias fundamentais do Freire que eu trago para essa discussão,